cá, eu acho que eu tô vendo coisas. As pessoas olham para minha casa nas redes sociais e ficam vendo ambientes, e mais ambientes, e mais ambientes, e mais ambientes, e mais ambientes. E eu tô vendo coisas e mais coisas, e mais coisas, e mais coisas, e mais coisas. A diferença é que a minha casa é virtual. E essas coisas que eu tô vendo são coisas reais. O que eu posso estar vendo coisas é que eu posso estar fazendo uma associação, Débora, Fábio, ouvinte querido, ouvinte querida, e enlouquecendo. Eu posso estar enlouquecendo. O processo pode ser um processo irreversível. Mas veja só se eu estou falando algo que não faz sentido. Na terça-feira, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, por 3-1, anulou o processo do senador Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas, que vinha sendo tocado por um juiz lá da Vara Federal do Rio de Janeiro, 27ª Vara. Bom, na mesma terça-feira, o ministro do Supremo, Nunes Marques, disse que 4 conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro podem voltar ao trabalho. Eles ganham R$50 mil por mês. Eles tinham sido afastados em 2017 por corrupção, mas podem voltar ao trabalho. Na quarta-feira, ontem, um ministro do STJ, na verdade um desembargador convocado pelo STJ, dá um habeas corpus, transferindo para a Justiça Eleitoral um processo, uma ação penal contra Palocci, Marcelo Odebrecht, Renato Duque, que era diretor da Petrobras, João Vacari Neto e outros, dizendo, olha, anuladas as decisões tomadas pelo juiz Sérgio Moro. Na mesma semana, a gente teve 3 cancelamentos ou 3 ordens de tribunais superiores revendo decisões do Poder Judiciário. E ontem foi dia de sabatina do André Mendonça. Eu observei no meu comentário no Jornal da Band à noite que ninguém perguntou para ele sobre a Boate Kiss, não o que ele acha da necessidade ou não do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Júri, por causa do crime óbvio, 243 mortos, fora as centenas de feridos. Mas sobre 9 anos de espera. Ele que vai para o Supremo Tribunal Federal. Não foi perguntado sobre a ideia de um Brasil que espera 9 anos para ver a justiça sendo feita. E esses casos que eu relatei aconteceram antes da sabatina também. E ninguém perguntou para ele sobre esses assuntos. Espera aí. Como pode um juiz de primeira instância julgar um senador Flávio Bolsonaro se ele tem direito ao foro especial e enganar a sociedade durante tanto tempo, gastar dinheiro público durante tanto tempo, pedir documentos durante tanto tempo para que o Supremo Tribunal Federal depois venha e diga não pode? Ou o contrário, como o Supremo Tribunal Federal vem, depois de tanto tempo, dizer que não pode algo que venha sendo feito gastando dinheiro público, requerendo documentos e o diabo? Ou os conselheiros do Tribunal de Contas da União, que foram afastados em 2017, 4 anos depois, vem um ministro do Supremo Tribunal Federal e diz que eles têm que voltar ao trabalho. Sabe por quê? Porque eles passaram muito tempo afastados sem que os responsáveis do Poder Judiciário tenham dado uma sentença, o que é verdade. 4 anos sem dar uma sentença. 9 anos sem julgamento na Boate Kiss. E o STJ dá um habeas corpus contra as decisões do juiz Sérgio Moro, dizendo isso é justiça eleitoral, não era para fazer o Sérgio Moro. Algo que já tinha sido decidido pelo Supremo Tribunal Federal no caso do Lula, em 15 de abril. O Lula só é candidato porque o Supremo Tribunal Federal se reuniu e falou, vem cá, as condenações do Sérgio Moro são inválidas porque não era ele que tinha que julgar. E aqui, no caso do STJ agora, as condenações também não eram para ser julgadas pelo juiz Sérgio Moro, eram para ser julgadas pela Justiça Eleitoral. Então, eu estou citando casos que mostram
como funciona o nosso sistema de justiça. 9 anos para um tribunal de júri. O juiz que está decidindo o caso das rachadinhas não pode decidir o caso da rachadinha. O Poder Judiciário que não condena as pessoas e afasta os vigaristas e durante tanto tempo recebendo salário de 50 mil durante todo esse tempo. Mas não dá uma sentença. Por que não dá uma sentença? Porque não tem obrigação de dar uma sentença. E aí os caras voltam a trabalhar. A gente noticiou no Jornal da Band essa semana um líder do PCC que foi solto pelo mesmo motivo. Um tempão preso e não tinha uma sentença final. Solta o cara. Excesso de tempo com medida cautelar. Sem sentença. Vem cá. O nosso problema é que no Supremo faltava um ministro, com 10 não dá para resolver. Nós temos milhares de juízes no Brasil. E olha só o que eles estão fazendo, esses milhares de juízes. Olha só o que está acontecendo. Uma desordem absoluta. Eu estou citando alguns casos que são da semana. O líder do PCC que foi solto, os conselheiros do Tribunal de Contas que voltam ao trabalho, o caso da rachadinha que sai das mãos de um juiz, o habeas corpus para que a condenação na Lava Jato seja anulada e vá para a Justiça Eleitoral, mostra o seguinte: todo mundo fazendo o que não deve. O Moro fazendo o que não deve naquela época e portanto, tem que ir para a Justiça Eleitoral. Os juízes não condenando e, portanto, os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado têm que ser soltos. Ou o juiz condenando lá o Flávio Bolsonaro, mas não podia ser ele, tinha que ser outro. E aí? É assim que nós vamos viver no sistema de justiça? Por trás disso, impunidade. Flávio Bolsonaro com rachadinha no gabinete dele, evidências de rachadinha, não acontece nada. Os conselheiros do Tribunal de Contas com uma fartura de evidências de envolvimento deles em estrepulias, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, não acontece nada. Ganharam salário de 50 pau durante esse período e agora vão poder voltar a trabalhar, ou pleitear o direito de voltar a trabalhar. O cara do PCC foi solto. E aí? Anulação dos processos do Lula. O Lula tinha 4 processos, tinha condenação, foi preso, anula tudo, vamos anular tudo. Mas assim, sem nada, o juiz, o Sérgio Moro errou. E o que vai acontecer com o Sérgio Moro? Nada. Nada. E com o juiz que estava tentando condenar o Flávio Bolsonaro, sendo que ele tinha foro especial privilegiado, não vai acontecer nada? Não vai acontecer nada. E o juiz que devia prender ou condenar os conselheiros do Tribunal de Contas, vai acontecer alguma coisa? Não vai acontecer nada. E o que vai acontecer no Brasil? Que todos esses caras vão ser soltos, que todo mundo vai estar livre, que está todo mundo afastado, liberado, para voltar a fazer o que fazia, ou agora que escapou de uma boa, iniciar uma nova vida. Então, a justiça está funcionando assim, olha, afasta, prende, não faz nada, não condena, ou condena sem poder, depois tem que soltar sem acontecer nada com as pessoas. Não aconteceu nada com essa gente, não vai acontecer nada. O Flávio Bolsonaro liberado, tem que começar tudo de novo, sabe? Então eu estou vendo coisas, ontem o Senado aprovou um ministro do Supremo e não perguntou essas coisas básicas. Vem cá, o senhor está entrando numa casa de malucos, o senhor está entrando no sistema de justiça amalucado. Como é que o senhor vai botar ordem ou ajudar a gente a botar ordem nesse barraco? Porque virou um barraco. Um barraco. Prende, solta, solta, prende. Prende, solta, solta, prende. Ou não prende quando devia prender, ou prende quando não devia prender, condena quando não devia condenar, não condena quando deveria condenar. Os conselheiros deviam ser condenados, não foram, então soltam. O Flávio Bolsonaro foi condenado, não podia. O Lula foi condenado, não podia. O Lula e o Flávio Bolsonaro, eles são irmãos siameses do sistema de justiça. Nenhum dos dois é inocente. Nenhum dos dois é inocente. Mas os dois podem dizer que são inocentes. Eu digo que nenhum dos dois é inocente, não porque eles são culpados, porque o julgamento foi cancelado com excesso de prova, tem um monte de coisa para falar.
do sítio, do triplex, do diabo. Mas esquece. Tem um monte de coisa para falar da rachadinha. É inacreditável o caso da rachadinha também. Igualzinho. É igual o negócio do Lula. Mas solta os dois. Tá tudo errado. Não podia condenar. E não podia mesmo. A verdade é que não podia mesmo. Por quê? Porque não era para ser aqueles juízes. Pô, mas se não era... Esses caras têm que ser presos, afastados, condenados, pagar uma multa. E não vai acontecer nada. O Sérgio Moro é candidato a presidente da República. E o Lula também. Para! Então eu tô vendo coisa... Ou o nosso sistema de justiça está se tornando um sistema cada vez mais maluco, especializado em fabricar impunidade. Claro, impunidade do ricão, do poderoso, do senador, do ex-presidente, dos conselheiros do Tribunal de Contas, dos bacana da Lava Jato. Agora, a pessoa que vai lá e rouba um pedaço de carne... Outro que rouba um troço qualquer, desse não. Se for pardo preto, aí fica na cadeia e apodrece. Aí tudo bem. Aí fica na cadeia e apodrece. Porque aí é contra a impunidade. E isso aqui que eu acabei de falar. Por que ninguém perguntou nada disso pro André Mendonça? Futuro não, já ministro do Supremo Tribunal Federal, falta tomar posse. Eu não sei. 999-592-100. Eu estou vendo coisas ou estamos com um problema seríssimo. A gente fica discutindo reforma tributária, reforma administrativa, reforma disso, reforma daquilo, tudo importante. Mas ninguém toca no Poder Judiciário, ninguém toca no sistema de justiça, ninguém discute a disfuncionalidade desse poder. E não se trata de ficar falando o besterol que os bolsonaristas vivem ecoando, que os radicais vivem ecoando. Tem que fechar o Supremo, tem que aumentar para 25 o número de ministros do Supremo, tem que baixar para 70 anos a idade da aposentadoria. Não é disso que se trata, não é redesenhar o organograma do Poder Judiciário, é dar funcionalidade, é cobrar prazo. Eles não têm prazo. Tem prazo para férias, 60 dias de férias, lindo. Eles não têm teto de tempo, não tem teto de recebimento. Tem juiz, tem desembargador que ganha 200 pau no mês. 300. Aí aparece um dinheiro lá, 500, R$1.000. Então eles não têm teto de remuneração, eles não têm teto de prazo para tomar decisão. Está lá, às vezes, no Código de Processo Penal, e também vão combinar. O Congresso não faz nada para botar um limite nessa turma. Tem que pôr um limite. Não é limite do tipo entrar e estabelecer a forma como um juiz deve decidir. O juiz tem que ser livre para decidir, mas tem que ter prazo, e tem que ter cobrança, e tem que ter punição. A maior punição é só quando o cara é corrupto e aí aposenta com vencimentos. Essa é a maior punição que a gente vê. Então tem algo muito torto no sistema de justiça. Na mesma semana em que sabatinaram o André Mendonça, eu estou citando alguns casos. E nós temos hoje, como candidatos a presidente da República, 2 personagens envolvidos nesta loucura do sistema de justiça. O Lula, protegido por esse sistema, e o outro, o Sérgio Moro, protegido por esse sistema. Sérgio Moro é acusado de ter feito lambanças e mais lambanças na Lava Jato, não aconteceu nada. Lula é acusado de ter feito lambanças e mais lambanças na presidência, não aconteceu nada. E os dois são candidatos a presidente da República, decorrentes desse sistema de justiça esquisito, torto, disfuncional, que é hora da gente rever. Cadê a reforma disso aí? Cadê o Rodrigo Pacheco? Cadê o Arthur Lira? Cadê, senhores deputados, senhores senadores? Cadê o senhor presidente da República que fala tanto de disfunção e corrupção? Cadê um grande projeto para discutir isso, né? Então, temos um problemão funcionando. As desapropriações demoram, as coisas não saem, o Brasil fica um ambiente ruim para fazer negócio, o Brasil fica um ambiente
irrespirável, porque você vê corruptos sendo soltos, você vê pessoas denunciadas que não são condenadas nem absolvidas, é uma bagunça. E a Boate Kiss é mais é uma peça disso, e as candidaturas também. Tem um negócio muito podre que precisa ser revisto e é já.